Vamos tentar então explicar um pouco melhor essa questão, que fala o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, uma ordem judicial que determine adentrar na casa de uma pessoa deve ser cumprida durante o dia. Essa assertiva está certa ou errada? Vamos lá, o que prescreve a Constituição Federal? Que durante o dia, para adentrar dentro da casa de uma pessoa, somente com consentimento da pessoa ou com ordem judicial. Se for olhar dessa forma, quando fala que de acordo com a Constituição Federal, uma ordem judicial que determine adentrar na casa de uma pessoa deve ser cumprida durante o dia, a gente fica inclinado a dizer que essa assertiva está correta. Porém, ela está incorreta pelo seguinte: já que a Constituição prevê que, salvo caso de consentimento, uma pessoa para adentrar dentro da casa de outra pessoa teria que ter uma ordem judicial, porém tem um detalhe que deve ser cumprida somente durante o dia. Se a diligência começar dia, mas precisar adentrar noite adentro na casa da pessoa, é possível. Só para iniciar a ordem judicial, que teria que ser durante o dia, mas se os trabalhos dentro da casa prosseguirem noite adentro, é permitido. Por isso que essa assertiva ela está incorreta. Lembrando que essas e outras assertivas vão ser salvos usando o marcador Jogo da Velha só para questionar. Então, só usar esse marcador aí no teu buscador, no Google, outro buscador, que logo vai ter mais questões, vai ter essas e outras anotadas. Continuando aqui o constitucional, então vamos abordar o tema aqui sobre direito de expressão. E o inciso 10º do artigo 5º já vem nos trazendo um recadinho dizendo o seguinte: que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, fala sobre a intimidade, sobre a inviolabilidade. A intimidade é algo personalíssimo, ou seja, diz respeito somente à pessoa, por isso que é inviolável. Exemplo assim, de intimidade: exclusão em concurso público por tatuagem visível. A tatuagem é uma coisa íntima de cada um, então isso não pode ser motivo de exclusão de um concurso público. Apesar ali de ter o ou, dano moral ou material, os dois se somam, ou seja, se for violada a intimidade, se for violada a vida privada, se for violada a honra ou a imagem da pessoa, ela é assegurada o direito de solicitar indenização pelo dano material e também pelo dano moral decorrente da violação. Então é muito comum, às vezes, por exemplo, numa abordagem, por exemplo, o celular da pessoa. O celular é considerado uma coisa íntima, porque hoje em dia carta, e-mail, sigilo, está tudo dentro do celular. Então, para um terceiro olhar teu celular somente com uma ordem judicial expedida pelo juízo. Então, a questão da inviolabilidade é o que defende essa intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Havendo violação dessa intimidade, da vida privada de alguém, da honra ou da imagem, sem uma autorização judicial, a pessoa pode solicitar indenização pelo dano material e também pelo dano moral decorrente dessa violação. Então esse é o recadinho do inciso 10º do artigo 5º, pelo menos foi o que me inspirou a passar agora. Quem sabe vocês possam ter outras ideias, enfim, a gente vai somando conhecimento. E vamos lá. E agora a nossa Constituição trata do tema domicílio, em seguida aqui no inciso 11 do artigo 5º. E vamos ao inciso 11 do artigo 5º, então, que é um inciso mais complexo aqui. Ele fala o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, em caso de desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, a casa é todo o habitáculo, compartimento habitável, que inclusive pode ser um escritório. Também é considerado casa motorhome, bolé de caminhão, container, ambos quando parados. Presta atenção, não é que em caso de flagrante delito ou desastre, pode-se entrar de noite e de dia na casa da pessoa. É bom considerar que dia pelo conceito metafísico do alvorecer ao crepúsculo. Já o Código Civil diz que dia é das 6 horas da manhã às 20 horas. Lembrando que em caso de determinação judicial, pode-se adentrar somente durante o dia na casa da pessoa. Claro que se a pessoa consentir, ou seja, chegou o oficial de justiça durante a noite e pedir para entrar na casa da pessoa, e a pessoa disser que pode entrar, aí o oficial pode entrar. Mas, por exemplo, durante a noite, não pode se iniciar buscas durante a noite. E se entrar durante o dia, pode permanecer até efetivar a determinação judicial, mesmo que para isso tenha que entrar à noite adentro? Sim, nesse caso sim. Mas inicia-se durante o dia as averiguações, aí depois
Se durar a noite toda a averiguação, não tem problema nenhum, mas para entrar com determinação judicial é somente durante o dia, e durante a noite é somente por consentimento do morador. É por isso, por exemplo, que as prisões são cumpridas de manhã cedo, às 6 horas, e também porque 6 horas geralmente acha o meliante dormindo, né? Lembrando, claro, só para reforçar que havendo consentimento, é possível entrar em qualquer hora na casa da pessoa. Esse inciso aqui, no inciso 11 do artigo 5º, ele é muito usado pelos oficiais de justiça para saber o horário que pode entregar intimação e tal. Em seguida, mais um pouco de conteúdo, então, para nós aí. Em seguida, agora o próximo assunto a ser tratado é o sigilo. Vamos ao inciso 12, então, do artigo 5º. Apesar de ser um inciso grande, ele é bem autoexplicativo. O que ele fala? Que é inviolável. É inviolável o quê? O sigilo. Qual sigilo? É inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações por dados, das comunicações telefônicas. Então, salvo em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, pode ser quebrado esse sigilo para quê? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, os sigilos são invioláveis, salvo em último caso, se não tiver outra forma, por ordem judicial, na hipótese que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, pode ser quebrado esse sigilo. Lembrando que o sigilo de correspondência também inclui carta e e-mail, né? E o sigilo só pode ser quebrado, reforçando, né, por determinação judicial. Então é esse o recadinho, então, do inciso 12 do artigo 5º. Vem aqui deixar seu recadinho, vamos ver o que ele diz para nós. O que o inciso 13 fala? Ele fala que é livre que o exercício de qualquer trabalho, ou ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, ou seja, qualificações profissionais. O que seriam essas qualificações profissionais? Compreendem apenas qualificações técnicas. O que significa isso? Significa que eu posso exercer a profissão de capinador de pátio, de capinador de lote, quando eu bem entender. Mas quando fala em qualificação profissional, significa que para eu exercer uma profissão, por exemplo, de enfermeiro ou de médico, é preciso um curso técnico de enfermagem, passar por uma prova de um conselho ou algo do tipo, de acordo com o que a lei estabelece. Então, esse inciso é uma norma de eficácia contida, pois a princípio a norma é livre, ou seja, eu posso exercer a profissão que eu quiser, até que se surjam especificidades, por exemplo, para uma profissão de maior risco tem que ter alguma qualificação, tem que tirar alguma licença, etc. Esse inciso também garante que mesmo eu devendo ao fisco, eu posso abrir uma empresa, pois as qualificações exigidas são somente as profissionais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está devendo para a prefeitura, está devendo em outros locais, e quer abrir uma empresa como autônomo, até para tentar se equilibrar, ser cidadão, pagar suas contas, a prefeitura não pode negar a licença desse novo empreendimento por motivo de alegação financeira. Ela só pode negar caso as qualificações técnicas não sejam atendidas. Então é muito importante esse inciso 13 do artigo 5º aí para nós. E vamos lá. E vamos agora ao inciso 14 do artigo 5º, vamos ver o que ele nos inspira a lembrar e a saber para a hora de uma possível prova ou para saber para a vida. Vamos lá. É assegurado a todos, no caso do inciso 14 do artigo 5º fala o seguinte: é assegurado a todos, assegurado que o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte somente quando necessário ao exercício profissional. Então o que acontece? O sigilo da fonte ele é resguardado somente por motivos profissionais. Quem teria motivos para ter sigilo da fonte? Por exemplo, jornalistas, tem um site no Brasil muito famoso aqui, a versão brasileira The Intercept, por exemplo, que ele divulga informações, mas não diz a fonte, porque é assegurado pela Constituição, exatamente pelo inciso 14 do artigo 5º. Quem também tem sigilo de informação, sigilo profissional, é os médicos. Os médicos também são assegurados acesso à informação, porém, no caso médico, resguardado o sigilo da fonte, devido ao exercício profissional. Quem também tem sigilo da fonte, os psicólogos, ou seja, é sigiloso, tudo que é falado por um psicólogo é sigiloso, psiquiatra, o padre, mas no caso do padre é somente no momento da confissão. Então, ou seja, o sigilo da fonte só é resguardado por motivos profissionais. Nos demais casos, regra geral, é assegurado a todos o acesso à informação. Então seria esse o recadinho do inciso 14 do artigo 5º aí que nos inspirou a pensar. Espero que isso sirva para nós, que a gente realmente continue lendo e tirando sempre o melhor de cada coisa, que sirva na hora de uma questão e sirva para a vida.
Vamos então agora a um rápido resumo de constitucional do artigo 5º, inciso 9º ao 14º, com os seguintes temas. Direito de expressão. O que fala sobre direito de expressão? Que é livre o direito de expressão por qualquer meio ou ferramenta, entretanto há um controle indicativo de idade. Sobre a intimidade, vida privada, honra e imagem. Fala que a intimidade é inviolável, cabendo a ação de danos morais e materiais. Sobre domicílio. O que fala? Pode-se entrar numa casa durante o dia se houver ordem judicial, ou a qualquer momento com autorização do dano, e por flagrante delito ou desastre ou catástrofe também a qualquer momento. Sobre o sigilo, o que dá para a gente resumir sobre o sigilo? O sigilo é inviolável, salvo ordem judicial na forma da lei. Ou seja, a princípio o sigilo é inviolável, a menos que haja uma ordem judicial na forma da lei. Sobre o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é protegido por motivos profissionais somente. Sobre liberdades profissionais, é livre a atividade profissional atendida às qualificações técnicas somente. Então seria isso o resuminho aí. E vamos que vamos. Lembrando que para evitar que esse conteúdo se perca, eu sempre vou deixar ele anotado usando o jogo da velha só para questionar. É só colocar no Google, colocar no seu buscador aí só para questionar, ou seja, jogo da velha só para questionar, que dá para localizar esses e outros conteúdos também.